Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por participarem da teleconferência da Oi SA, referente ao primeiro trimestre de 2025. O áudio original desta teleconferência será em português, com tradução simultânea para o inglês. Para acessar a tradução simultânea, cliquem em Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Lembramos também que esta reunião está sendo gravada e estará disponível posteriormente no site de Relações com Investidores da companhia. Agora, passo a palavra ao senhor Marcelo Millier, CEO da Oi. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião, onde apresentaremos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Participarão comigo dessa apresentação o senhor Rodrigo Aguiar, CFO da Oi, e alguns membros da diretoria da companhia, bem como nosso time de relações com investidores. Passaremos pelos slides que detalham a performance da Oi no trimestre. Iniciando a nossa apresentação pelo slide número 3. No call para a apresentação do resultado anual de 2024, havíamos dito que, com a conclusão dos M&As ao final de fevereiro último, a Oi passa a ser uma empresa com 3 principais componentes de serviços, com diferentes perfis e capacidade de geração de valor. A Oi Soluções, componente core e principal fonte de crescimento de receitas do grupo, possui relevante presença no mercado corporativo, atuando não só nas principais empresas do setor privado, mas também nas do setor público, nas 3 esferas de governo. É líder no mercado de integração de soluções digitais, combinando serviços de telecomunicações e TI, tendo vantagens competitivas importantes por sua capilaridade e um acervo técnico intransferível. Oferece um robusto portfólio de soluções de tecnologia para os serviços de redes credenciadas, segurança, redes gerenciadas, segurança, cloud, UCC, comunicação unificada e colaborativa, inteligência artificial, Big Data Analytics, aplicações digitais e observabilidade, além de dados, internet e voz via fibra ótica. A Oi Soluções iniciou 2025 reforçando sua atuação no segmento de Cloud Computing e cresce a uma taxa anual superior a 30%. Nos últimos meses de 2024, nos primeiros meses de 2025, a companhia venceu licitações e assinou contratos que somam 53 milhões de reais em novas receitas. E, mais importante do que isso, as oportunidades de novas receitas seguem crescentes ao final do trimestre. As receitas com as nossas subsidiárias nacionais apresentam um crescimento próximo a 20% ao ano, impulsionadas pelo closing da venda da ClientCo, além da Serede nas operações de campo e da Tato em serviços de call center. A Oi Services iniciou operações. Trata-se de um hub de serviços compartilhados, aproveitando-se da experiência da Oi para ampliar a oferta destes serviços para outras empresas brasileiras. Está atualmente posicionada como um ativo estratégico do grupo. Passando para o slide seguinte, apresentamos os principais destaques do nosso terceiro componente de receitas, o legado. Para este componente, não core, busca-se a redução de custos por otimização dos serviços, o ganho de eficiência e a finalização da desmobilização da rede legado. A aprovação do termo de autorização e a consequente migração da concessão para o regime de autorização permite um ganho de tração para o projeto de equacionamento do legado. Os projetos para esse fim estão evoluindo melhor do que o planejado, com economias de custos já realizadas de cerca de R$ 1 bilhão, acumuladas desde janeiro de 2024 até o trimestre encerrado em março. Espera-se que até o final de 2025 tenhamos a conclusão da desmobilização do legado, assim como um atendimento via soluções digitais de 100% dos clientes da companhia, inclusive aqueles presentes em localidades em que a Oi é a única alternativa de voz. Conforme compromisso que possuímos junto à Anatel, estamos estimando economias totais de cerca de R$ 2,5 bilhões. Com a migração para soluções digitais
e uma topologia de rede mais eficiente, a companhia obtém economias importantes em grande parte dos itens de custo, a saber, manutenção de rede interna e externa, infraestrutura de transmissão, infraestrutura de telecomunicações, energia, aluguéis de infraestrutura, operações e imóveis. A partir do slide 5, passamos aos comentários sobre o desempenho operacional do primeiro trimestre de 2025. As receitas e despesas da UPI ClientCo e TVCo deixaram de compor os resultados da nova Oi desde março, o que dificulta a análise comparativa trimestral e anual, principalmente na linha de OPEX, custos operacionais. Do lado das receitas, os resultados continuaram sendo impactados pela tendência de redução dos serviços legados, além da manutenção de estratégia seletiva da Oi Soluções. A nova Oi registrou receita de R$ 631 milhões no trimestre, com queda de 27% ano contra ano, principalmente devido à redução nas receitas não core. A receita da Oi Soluções totalizou R$ 371 milhões, representando cerca de 60% da receita total. A Oi Soluções mantém estratégia focada em segmentos de maior valor agregado, com aproximadamente 39% de suas receitas vindas de serviços de tecnologia da informação e comunicação, que tem um alto potencial de crescimento. Falando do nosso segundo componente de atuação, as receitas das nossas subsidiárias apresentaram um crescimento de 19% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Damos destaque à recém-criada Oi Services, que passou a contribuir com receitas para o consolidado a partir de março. Conforme dito anteriormente, essa subsidiária aproveita-se da expertise da Oi para oferecer serviços de suporte financeiro, operacional e de TI a terceiros. Com vistas a compensar, ainda que parcialmente, o impacto de declínio dos serviços legais, a companhia mantém busca contínua por eficiência operacional e alocação eficiente de capital, reforçando postura seletiva e orientada à maximização da rentabilidade, otimizando os recursos empregados nas operações. A implementação das iniciativas nesse sentido resultou em uma redução de 19% das despesas operacionais e investimentos nesse trimestre. É importante mencionar que temos oportunidades adicionais de redução de custos no futuro, principalmente pelas economias geradas pela mudança recente para o regime de autorização, além daquelas relacionadas à readequação da estrutura operacional da companhia após as vendas de ativos recentes. Passando para o slide seguinte, mostramos a evolução e o maior detalhamento das receitas. A receita líquida consolidada apresentou queda de 34,3% quando comparado ao primeiro trimestre de 2024. Essa variação mais relevante ocorreu em grande parte em razão da saída da operação de fibra e TV em fevereiro, portanto, contribuindo para essas receitas por apenas 2 meses no trimestre. Na parte direita do slide, mostramos a evolução da receita dos serviços que permanecerão na Oi. Como já mencionado, as receitas totais continuam impactadas pela dinâmica de declínio dos serviços legados, mas que já passam a representar apenas 15% da receita total da nova Oi. As receitas da Oi Soluções, que já respondem por aproximadamente 60% da receita total, apresentaram uma queda de 21,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Esse resultado também refletiu a contínua redução da demanda por serviços legados, além da estratégia comercial mais seletiva, com foco na rentabilidade e qualidade em novas vendas, visando margens mais saudáveis para a companhia. As receitas com as subsidiárias nacionais, Serede, TAP e Oi Services, apresentam um importante desempenho neste trimestre. Já mostramos um crescimento próximo a 19% ano contra ano. Esse resultado foi atribuído principalmente ao início das operações da recém-criadas Oi Services após a venda da ClientCo. Passando para o slide 7, destacamos o desempenho da Oi Soluções, que vem apresentando crescimento contínuo em serviços de maior valor agregado, reforçando a estratégia comercial focada em qualidade e rentabilidade. Tal estratégia é importante para buscar compensar o impacto da menor demanda por serviços legados e de serviços tradicionais de telecom. As receitas de telecom englobam serviços de conectividade mais comoditizados, bem como outras receitas que concentram serviços baseados em tecnologia de ponta.
Na parte superior à direita do slide, destacamos algumas verticais que possuem alto potencial de crescimento de tecnologia da informação e comunicação, chamadas TIC, que são nossas principais alavancas de crescimento. A receita de serviços de cloud registrou um aumento sólido de 8% em comparação ao ano anterior, enquanto as receitas de QC e C, comunicação unificada e colaborativa, apresentaram um crescimento de 30%. E as receitas de internet das coisas, IoT, cresceram 12%. As receitas provenientes de TIC correspondem a aproximadamente 39% do total da Oi Soluções no primeiro trimestre desse ano. Avançando para o slide seguinte, a disciplina financeira segue como um pilar na adequação da nova estrutura operacional da Oi. O comparativo de OPEX também fica prejudicado pelas vendas de ativos do primeiro trimestre. De todo modo, é importante mencionar que mantivemos iniciativas voltadas para a eficiência operacional, com reduções em quase todas as linhas de custos gerenciáveis. As despesas operacionais de rotina totalizaram 1,9 bilhões de reais, representando uma redução de 21% ano contra ano. No lado direito do slide, observamos que esta redução foi sustentada por ações específicas adotadas pela companhia em 3 frentes principais. No âmbito comercial, adotamos uma estratégia centrada na gestão da qualidade e da rentabilidade, por meio de alteração de políticas e fortalecimento dos canais, tendo como resultado uma maior eficiência na aquisição de clientes. Além disso, intensificamos a utilização de meios digitais. Como resultado, essa estratégia gerou reduções dos gastos com faturamento, vendas, relacionamento com clientes, publicidade e propaganda, além de uma melhoria nos níveis de inadimplência. Adicionalmente, como já mencionado, após a migração para o regime de autorização, as iniciativas de equacionamento do legado ganham tração. Busca-se a migração para soluções digitais e uma topologia de rede mais eficiente, o que gera economias importantes em grande parte dos itens de custo. Nesse trimestre, as despesas de manutenção de rede apresentaram um crescimento anual em razão do maior reembolso de custos de retirada do cobre no primeiro trimestre de 2024, que passou a impactar os custos de manutenção da rede desde. Desconsiderando esse impacto pontual, teria havido uma redução de 7,9% em comparação ao ano anterior. Empenhados em obter uma estrutura operacional mais enxuta e adequada ao processo de transformação da companhia, registramos redução anual de cerca de 17% no total de colaboradores, o que contribuiu para a redução de 5,5% dos custos com pessoal ano contra ano. Por fim, seguimos implementando um rigoroso controle de custos, focando na eliminação de despesas não essenciais que levaram a reduções importantes, como observado, por exemplo, na linha de despesas gerais e administrativas. A companhia seguirá evoluindo em seus projetos de transformação, com destaque para a aceleração da desmobilização das redes legadas, o que renderá economias ainda importantes para a Oi até o final de 2025. No slide 9, apresentamos o EBITDA de rotina e o CAPEX. O EBITDA de rotina seguiu impactado pelos ainda elevados custos dos serviços legados, como já comentado anteriormente. Olhando para o futuro, como já mencionado, vemos importantes oportunidades de melhoria na rentabilidade, seja por meio de iniciativas relacionadas à migração de clientes para soluções digitais, seja pela aceleração da desmobilização das redes legadas. Soma-se a isso a continuidade do redimensionamento da operação após a venda da Oi Fibra. No lado direito do slide, o CAPEX do primeiro trimestre totalizou R$ 78 milhões, o que representa uma redução anual de 44% e correspondeu a cerca de 5% da receita. Mantivemos iniciativas de eficiências de otimização na alocação dos investimentos. No próximo trimestre, teremos o primeiro trimestre completo após a venda das operações de fibra e de TV. Porém, na parte inferior do slide, buscamos apresentar de maneira pro forma o resultado das operações que permanecem na Oi. Parte substancial do EBITDA pro forma do trimestre ocorreu devido ao impacto das operações legadas, sendo que Oi Soluções e as subsidiárias nacionais já representam, no conjunto, um EBITDA positivo.
Passando para o slide 10, destacamos o saldo de caixa de 1,5 bilhão de reais ao final do período, representando um consumo de 18% do caixa inicial do trimestre. Destacamos que nem todo esse valor está livre para a movimentação da companhia, havendo uma parcela substancial desse caixa que será liberado somente mediante o atingimento de determinadas condições precedentes e uma outra parcela que se encontra atrelado a obrigações específicas determinadas contratualmente. O consumo operacional foi parcialmente compensado pelo resultado das operações não core. A companhia segue trabalhando continuamente em alternativas de funding que compensem o consumo de caixa ainda presente na operação. Neste trimestre, tivemos o recebimento da antecipação de créditos cedidos relacionados ao processo de PIS/COFINS e do DENIT, da Telemar, além do recebimento pela venda de alguns imóveis. O resultado negativo no capital de giro foi impactado majoritariamente pelos pagamentos aos credores da classe 1 e 3, conforme já previsto no plano de recuperação judicial aprovado. Já os pagamentos de passivos onerosos reduziram em 70% ano contra ano em função da aplicação de novas condições negociadas no plano de recuperação judicial com fornecedores de satélites em regime take-or-pay. Para finalizarmos, no slide 11, não podemos deixar de comemorar os grandes progressos alcançados pela companhia até aqui, mas torna-se importante destacar que ainda temos importantes desafios a serem endereçados com a sustentabilidade operacional e financeira da Oi. Precisamos consolidar as operações da empresa que emergem após todo esse processo de reestruturação. Do ponto de vista de receitas, fortalecer o negócio da Oi Soluções e ampliar as receitas das subsidiárias nacionais. A Oi Service surge como um ativo estratégico, com serviços que podem ser oferecidos de forma modular, contribuindo para as operações de clientes externos, a partir de forte expertise acumulada pela Oi em serviços de TI, financeiros e outros processos operacionais, o que pode gerar novos fluxos de receita para a companhia. Precisamos evoluir na racionalização de custos, seja acelerando os projetos relacionados à desmobilização do legado, seja via adequação dos custos da companhia ao seu novo tamanho. Precisamos endereçar também o funding gap, que é ainda presente em 2025, e evoluir nas demais vendas de ativos, conforme aprovado no nosso plano de recuperação judicial. Como sempre temos reforçado a todos os nossos stakeholders, todo esse processo de transformação vem sendo conduzido com transparência e faz parte do nosso compromisso para a construção de uma empresa operacionalmente viável, voltada para a atuação de serviços digitais e soluções de tecnologia para o mercado corporativo brasileiro. Neste momento, encerramos a apresentação. Eventuais perguntas dos senhores e das senhoras devem ser direcionadas ao nosso time de relações com investidores através do e-mail invest@oi.net.br. Muito obrigado. Obrigada. A conferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Oi está encerrada. Para mais informações, acesse o site de RI da companhia, www.oi.com.br/ri. Você pode se conectar agora. Muito obrigada aos participantes e tenha um bom dia.